Bom é louvar ao Senhor, sentir a sua santa e doce presença. E a alegria no nosso coração, porque nós somos criados para isso, para glorificar o Criador. Abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Faremos a leitura de todo o texto, mas prosseguiremos o que refletimos no último domingo. Aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Glória a Deus. Palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, falar com o nosso Pai Celestial, convidar o evangelista Erasmo para estar nos dirigindo ao Senhor em oração. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor, nos encontramos essa noite. Os nossos ouvidos, Senhor, ouvimos, Senhor, a Tua palavra, e que ela, Senhor, possa encontrar lugar nos corações essa noite. A Tua palavra, Senhor, que é revelada, Senhor, para nós, como Santa Escritura, Senhor, espada que não existe nenhuma no mundo capaz de igualar-se a ela. Espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, na divisão e divide a alma do Espírito. Senhor, e penetra, Senhor, no pensamento e conhece toda a intenção do nosso coração. Ó Deus, que possamos, Senhor, nos apegar a esta palavra, Senhor, esta noite. E, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa fazer efeito, Senhor, segundo a Tua boa vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, revelada esta noite aos nossos corações.
Em nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Gostaríamos, amados, nessa oportunidade, apresentar as pessoas que estão nos visitando essa noite. Está conosco Ricardo, esposa, alegria tê-los aqui conosco, sejam bem-vindos. Também Humberto e Vera, amigos do Everto, da Suelda. Deus possa abençoar também nossos irmãos em Cristo, é um prazer tê-los aqui conosco. A Cacá voltou, né? Está de volta da cidade, ela é daqui. Que bênção. E gostaria de apresentar as demais pessoas que nos visitam essa noite. Você faz um sinal com a sua mão, que a gente possa conhecer muito bem. Algumas pessoas nos visitando essa noite, glória a Deus. O Senhor possa abençoar grandemente as vossas vidas. Fabiano também, família, aqui conosco, mais uma vez. Louvamos ao Senhor por vossas vidas. O Senhor possa abençoar grandemente a cada um de vocês. E vocês são bem-vindos a esta casa. Essa é a casa do nosso Pai Celestial. Nós vamos agora servir ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Convidamos os obreiros para servirmos no santo ofertório do Senhor nesta noite. Vamos apresentar o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus pelo seu cuidado por nossas vidas. Diz a palavra de Deus que a terra e a sua plenitude é do Senhor, e o mundo e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Então tudo que há na terra é do Senhor. Se há alguma coisa sobre o meu cuidado, eu sou apenas um mordomo, um cuidador, mas na verdade pertence ao Senhor. Então eu agradeço a Deus por Ele colocar alguma coisa na minha mão para me cuidar. E uma forma de eu reconhecer que tudo isso é de Deus é eu dizimando e ofertando e agradecendo a Ele pela sua provisão contínua sobre as nossas vidas. Então vamos apresentar agora, com alegria no coração e generosidade. Nós estamos com alguns desafios para esses próximos dias e eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar farinha na panela, nem o azeite na botija, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, convidar aqui o pastor Evandro para estar orando, apresentando nossos dízimos e ofertas e abençoando o povo de Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Incline a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, nosso Pai, que está no céu. Senhor da glória, Deus amado, Deus santo, é com muita alegria, Senhor, que estamos nessa noite em sua presença, meu Pai, para nós juntos te glorificar, Senhor, te exaltar, meu Deus amado, e te adorar, Pai santo, na beleza de sua santidade. Aqui está, meu Deus amado, a sua igreja, Senhor, reunida e unida no nome de Jesus. Pai querido, agora, Senhor, com muita alegria, Senhor, a tua igreja que vai contribuir, Senhor, com os dízimos, com as ofertas, Senhor, Pai, engrandecimento da tua grande obra. Pai amado, nesta noite, é com gratidão, Senhor, e assim, meu Deus amado, abençoa a tua igreja cada vez mais, Senhor, multiplicando, Senhor, as suas finanças, abençoando poderosamente. Pai amado, nós estamos, Senhor, com os desafios, Senhor, para que a tua obra aqui neste lugar cada vez mais cresça, Senhor, e assim será possível, meu Pai, se assim o teu servo abençoar a tua grande obra, porque nós somos, Senhor, abençoados por ti, e assim, meu Deus, abençoa aqueles que não podem, Senhor, nesta noite contribuir, mas tu és o Deus de milagre, tu és o Deus que abre porta onde não tem porta, meu Senhor, realiza milagres, Senhor, para que os teus filhos, Senhor, possam também contribuir com alegria para a tua grande obra, e assim, meu Senhor, atende a nossas orações, porque eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho alguma coisa para falar aqui hoje. A Adna olhou ali para mim. Irmãos, os irmãos sabem que eu dediquei 7 anos da minha vida a essa igreja, né? Foram 7 anos bem dedicados. Eu tenho um amor profundo por essa igreja. Aqui aconteceu muita coisa na minha vida. Eu já estou trabalhando lá no Tempo Central com o pastor. E é muito trabalho lá. E eu tenho trabalhado aqui também. Tem muitos irmãos perguntando: Josanias, você vai ficar cantando aqui até quando? Se eu vou ficar cantando aqui até quando Deus quiser,
quando meu pastor aqui me liberar. Mas não é fácil, irmãos. Está muito difícil para mim, é muito corrido. Mas Deus me edifica tanto nessa tribuna, aqui nesse altar. Deus fala tanto comigo. Me tira de tantas situações quando eu estou aqui com esse violão, que é maravilhoso. Então eu queria que os irmãos orassem para que Deus guiasse os meus caminhos. E as decisões que eu venha tomar, que são decisões que têm que ser tomadas, sejam decisões certas, que não haja arrependimento depois. Eu estou muito feliz de poder estar aqui ainda esse tempo. Estou muito feliz com o Euquias, com a Daniela, por tudo que eles têm passado para mim, né? Essa confiança de poder ministrar louvor aqui, do meu companheiro aqui, o Oceano também. Então eu queria só que os irmãos orassem, para que... Tem uns domingos que eu venho, não, hoje eu vou chegar para a igreja, mas não chegou ainda aquela hora de Deus, que Deus diz assim, faça, na hora certa eu vou fazer. Mas eu queria que essa igreja que está tão cheia aqui hoje orasse nesse propósito, para que Deus guiasse os meus caminhos no meu ministério. Vamos cantar Tudo Que Sou. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. No teu sangue tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará. Não me canso de te buscar. Teu sangue me lave. Guardas a todo instante. Tua graça não tem fim, Senhor. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo.
Cante. Tudo que sou, tudo, o ar que eu, a todo momento. Cante. Tudo que, tudo, o ar que eu, a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. Tudo que sou, Senhor, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Tudo que sou, tudo que sou, tudo que, cante, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída. Tu és meu tudo. Só em ti eu confio, Senhor. Amém. Queridos, a secretaria trouxe depois aqui alguns visitantes. Queremos mencionar, registrar a presença. Marina, muito bem. Leni, Melina, Jorge, Rafael e Ana Paula. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Talice Bernardo, Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. Deus abençoe este casal. Anderson, Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo, meu amado. Também Elizabeth Pereira, juntamente com seu genro, Sérgio, e a filha Raquel, prima do nosso pastor, que pastoreou a gente aqui pelos 7 anos, pastor Antônio José, está pastoreando ali no Templo Central. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E também, queridos, gostaria de pedir ao Francisco Eugênio Nogueira da Silva, ficar em pé. Esse nosso amado irmão tem se congregado aqui conosco desde agosto, tem apresentado o desejo de tornar-se membro da AD-Cidade, e nós gostaríamos de apresentá-lo para ser recebido por aclamação. A Igreja do Senhor recebe nosso amado irmão Francisco Eugênio Nogueira da Silva como membro da AD-Cidade. Diga comigo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo, irmão Francisco Eugênio, como membro da nossa família, a família AD-Cidade. Abramos as nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Querido Deus e Pai, Senhor de eterna bondade e misericórdia, aqui estamos nós mais uma vez falando contigo em oração. Temos, Senhor Deus, sentido a Tua presença em nosso meio e com alegria temos ministrado cânticos e louvores a Ti nesta noite. Temos adorado o Teu santo nome, já temos lido a Tua palavra e agora pedimos a Ti encarecidamente, ó Pai, pelo Teu rico amor e as Tuas misericórdias que não se pode medir, que mais uma vez, ó Pai, Tu comunique aos nossos corações
as verdades das tuas escrituras. Tu venha, Senhor Deus, aperfeiçoar as nossas vidas, venha tocar, Senhor Deus, em nossos corações essa noite, com a tua palavra, Senhor Deus, essa palavra poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que limpa, essa palavra que purifica, essa palavra, Senhor Deus, que nos ensina, ó Pai, a caminhar e aproximarmos dia a dia de Ti, afastarmos do pecado. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas e vem falar, Senhor Deus, aos nossos corações essa noite, pela Tua graça e pelo Teu amor. É em nome de Jesus que colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante de Ti esta noite e estamos prontos a Te ouvir, que Teu Espírito Santo nos ajude, ó Pai, na tarefa de aplicar a Tua palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos nessa noite, capítulo 10, versículo 1 ao versículo de número 13, nós iniciamos a meditar nesse texto na semana passada. E nós não podemos prosseguir por conta do tempo. E fiquei com essa dívida para hoje, do versículo 10 ao versículo 13. Mas eu gostaria de que os irmãos que estiveram aqui no domingo passado tenham só um pouquinho de paciência para que aqueles que têm chegado hoje possam saber do que trata, né? Amém? Em rápidas palavras. Queridos, esse texto que nós lemos é um texto que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja muito especial, em que nela tem todos os dons espirituais, em que eles se julgavam superiores aos demais, eles tinham um nível de capacidade educacional bem diferenciado, eles estavam no centro cultural, eles eram ali da região grega, então eles tinham muita coisa para se orgulhar, né? Eles eram o dono da cultura do mundo, porque por mais que estivesse dentro do Império Romano, a cultura era grega, e além disso, eles eram uma igreja que era encontrado nela todos os dons espirituais. Então isso fez com que aquela igreja se inchasse um pouco, e se achasse mais do que as outras, e começasse a confiar e a orgulhar-se de sua própria espiritualidade. Então começou a faltar humildade naquela igreja. E aí o apóstolo Paulo escreve àquela igreja, fazendo algumas recomendações. E quando ele chega no capítulo de número 10, ele diz assim, olha, há uma figura lá no Antigo Testamento, há algumas coisas que já aconteceram na história, porque Deus, ele é o Deus da história, e que essas coisas que aconteceram são lições para mim e para você. Então são sinais de advertência no nosso caminho. Na nossa caminhada são figuras de advertência, são sinais para que eu e você não venhamos a cair no mesmo erro destas pessoas. Então, que nós somos seres humanos e somos falíveis e que erramos, isso não é novidade para ninguém. Mas quando nós olhamos alguém errando na nossa frente, topando, caindo no buraco, então a gente que está atrás, a gente tem que, no mínimo, ter o bom senso de passar mais cuidadosamente por aquele lugar, para que a gente não tope e não caia. Amém? Aí o apóstolo Paulo começou a colocar a situação do povo de Israel. Olha, esse povo de Israel, Moisés foi escolhido por Deus para tirá-los do Egito. Moisés foi lá, buscou este povo e tirou este povo do Egito. E Deus manifestou-se de uma forma muito especial para essa geração. Esta geração é uma das gerações que mais viu a manifestação da presença de Deus. Existem 3 gerações com presença muito grande de milagres. É a geração de Moisés, a geração de Eliseu e Elias e a geração que viveu nos tempos de Jesus. Quando você lê as Sagradas Escrituras, essas são gerações que viram muitos milagres e a presença de Deus muito manifesta. Então aquela geração, ela viu muito o agir de Deus. Ela viu Deus desafiando os deuses egípcios nas 10 pragas. Cada deus egípcio estava sendo derrotado, né? Ela viu quando Deus tirou aquele povo que era escravo do Egito e levou, e libertou e tirou do poder de Faraó. Ela viu quando não havia saída para ela, o Senhor abrir o mar vermelho, um milagre, e ela passar a pé enxuto.
Essa mesma geração, ela viu Moisés subir o Monte Sinai para ter um encontro pessoal com Deus. E enquanto elas estavam lá embaixo, elas sentiram a terra tremer, elas viram o monte fumegar, a presença de Deus se manifestar, elas viram Moisés descer do Monte Sinai e o seu rosto brilhar. Elas viram manifestações grandiosas do poder de Deus. Elas caminhavam de dia e tinha uma nuvem acompanhando elas. De noite tinha uma coluna acompanhando. Se a nuvem saía, era para eles saírem. Se a nuvem parava, eles paravam, porque a nuvem estava ali para guiá-los. E essa mesma nuvem que simbolizava a presença de Deus, ela também simbolizava a proteção de Deus ao seu povo, porque a mesma nuvem que guiava era a nuvem que protegia. Então, quando o povo se viu ali numa situação difícil, quando chegou diante do Mar Vermelho, a nuvem que os guiou, ela saiu da frente deles ali e voltou lá para trás. Colocou-se entre eles e o povo egípcio. Para o povo de Israel, essa luz era bênção, mas para o povo egípcio, essa luz era trevas. E ocorreu um alvoroço dentro do exército inimigo. E assim Deus protege o seu povo e guarda o seu povo e segura. Porque o nosso Deus, Ele é quem nos guia e Ele é quem nos protege. Amém? Aí o apóstolo Paulo, ele nos diz que todos eles foram batizados em Moisés, no mar e na nuvem. Todos eles foram batizados no mar e na nuvem. Foram imersos na autoridade de Moisés. Quando eu e você somos batizados nas águas, nós estamos dizendo que estamos sob a autoridade de Jesus Cristo. Quando todos eles foram batizados no mar e na nuvem que os acompanhava, está dizendo que todos eles estavam debaixo da autoridade de Moisés. Eles reconheceram a autoridade de Moisés sobre a vida deles. E a palavra de Deus continua, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, todos comeram de um mesmo alimento espiritual. Que alimento espiritual foi esse que eles comeram? Deus mandou maná do céu. Deus mandou maná e todo dia chegava ali o maná para eles se alimentarem. Ou seja, uma provisão sobrenatural. E em seguida ele diz, e todos beberam da mesma bebida espiritual, da rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. No meio do deserto não tinha água para beber, mas Deus disse, Moisés, toca aí na rocha, que vai sair água da rocha. Porque Deus, ele faz sair água de onde ele quer, até da rocha. Então, quando Moisés tocou na rocha, saiu água para saciar a sede de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, todos beberam da mesma bebida espiritual. E aonde eles iam no meio do deserto, Deus não deixou eles morrerem desidratados, Deus proveu água aonde eles foram. Amém? E nós bebemos também da bebida espiritual. Jesus nos diz que quem não comer do pão que desceu do céu, o pão da vida, que é Ele, não tem parte com Ele. Mas aquele que come do pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e bebe do seu sangue, este torna-se um com Ele e tem a vida eterna. Então, nós já comemos da comida espiritual, já bebemos da bebida espiritual, já fomos batizados em Cristo nas águas, e nós tivemos essa experiência de aproximação e de intimidade com Deus. Nós já tivemos experiências com Deus, nós somos batizados, estamos debaixo da autoridade de Cristo, já provamos e nos alimentamos na ceia do Senhor, que diz que nós vivenciamos a prova do pão da vida, nos alimentamos do pão da vida e do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, ele é muito enfático nesse versículo em dizer todos foram batizados, todos comeram, todos beberam, todos. Um só, nem um só deixaram de vivenciar isso. E aí o apóstolo Paulo diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E a gente viu que quando saíram do Egito, teve um censo, lá em Números capítulo 1, versículo 46,
que contou 603.550 homens maiores de idade. 603.550 homens. E Deus disse assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles. E alguns deles tombaram, caíram, foram prostrados no deserto. Deus disse, já que eu não me agradei de vocês, porque todos vocês tiveram a oportunidade de ter uma experiência, uma vida comigo, mas vocês agiram de forma que não me agradou, então vocês não vão entrar na terra que eu prometi. 603.550 homens maiores de idade. Todos eles, com exceção de 2, Caleb e Josué, tombaram no Egito. O Egito no deserto. O deserto transformou-se num grande cemitério, onde aqueles 603.448 homens, eles caíram no deserto, foram prostrados no deserto, ao longo de 38 anos. E só depois que o último deles morreu, foi que Josué e Caleb e a nova geração que tinha se erguido no meio do deserto, puderam entrar na terra prometida. Mas aí Paulo nos diz, olha para eles, porque eles são aviso para nós. E aí a gente aprendeu algumas coisas que a gente não pode cair no mesmo erro deles. Nós aprendemos que nós não podemos cobiçar o mal, nós não podemos desejar o mal, nós não podemos desejar a nossa velha vida, nem cobiçar o mal para outra pessoa. Nós aprendemos também que nós não devemos cair no pecado da idolatria como eles caíram, construindo um bezerro para eles adorarem. Nós aprendemos também que nós precisamos, dentro deste mundo em que a imoralidade sexual, ela é tão propagada e ela é tão difundida, nós não podemos deixar-nos ser vendidos por ela e ser entregue a elas. Porque foi uma das razões que fizeram com que aqueles homens caíssem, prostrassem no deserto e não pudessem entrar na terra prometida. E também nós não podemos tentar ao Senhor, como eles fizeram, começar a desprezar aquilo que Deus fez por eles. Nós estamos aqui para morrer. Para que saímos do Egito? Para morrer? E esse pão vil que eu não aguento mais comer? Ou seja, aquilo que Deus deu nas mãos deles, eles estavam desprezando. E aí o Senhor os feriu por conta disso. E aí chegamos no versículo de número 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E aqui eu vou mais detidamente. Creio que os demais que não puderam estar domingo passado, já dá para entender em que pé nós estamos. Versículo de número 10. Caso desejem, vocês podem acompanhar depois no site a mensagem anterior. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Diga comigo, não murmureis. Então, o apóstolo Paulo elencou 5 pecados daquele povo. 5. Vimos 4 no domingo passado. Veremos este último hoje. Números capítulo 14, versículo 2. Nós vamos ver um dos episódios da murmuração deste povo. Existem pelo menos 2 episódios que o apóstolo Paulo pode estar se referindo. Por mais que, quando você lê a história do povo de Israel saindo do Egito no meio do deserto, você vê esse povo murmurando muitas vezes, resmungando, se queixando. Há 2 episódios que devem estar relacionados com esse caso que o apóstolo Paulo cita. Um é esse primeiro que eu vou compartilhar com vocês. Números 14, 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O povo viu a presença de Deus, o povo viu o milagre de Deus, o
povo viu Deus sustentando eles, mas eles disseram: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito ou morrêssemos aqui mesmo, no deserto. Nós temos uma mania de murmurar e reclamar da vida. Mas a vontade de Deus para mim e para você não é essa. A vontade de Deus para mim e para você é que nós tenhamos um coração agradecido. Eles não conseguiram agradecer por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Eles conseguiram murmurar, mesmo diante de uma experiência muito especial com Deus no meio do deserto. Viram milagres portentosos, a presença de Deus manifesta de forma maravilhosa. Deixaram de morrer desidratados, porque Deus proveu água no meio do deserto. Deixaram de morrer de fome, porque Deus proveu o maná no meio do deserto. Não tinha como ter alfaiataria no deserto, mas Deus não deixou a roupa deles envelhecer, nem o calçado desgastar. Eles viram a presença de Deus, eles viram milagres, mas eles tiveram a coragem de abrir a boca e dizer: mas antes nós estivéssemos ficado no Egito ou morrêssemos aqui no deserto. Em toda situação que você estiver, vai haver um ângulo, vai haver uma perspectiva pela qual você pode glorificar a Deus. Toda situação, seja ela qual for a que você esteja vivendo nesse momento, há uma perspectiva pela qual você pode ver e não precisa murmurar, não precisa resmungar, não precisa se queixar. Você pode ver dentro de uma perspectiva que você poderá glorificar a Deus. Eu me lembro que quando eu estive em um dos processos de radioterapia, eu me lembro que em uma daquelas ocasiões, minha carteira foi extraviada, né, para falar que não foi roubada, né, com documento, com tudo. E aí, quando eu vi a minha esposa, tinha que ficar numa sala isolada, chumbada, sem contato com ninguém, devido ao tratamento radioterápico. E aí, quando vi minha esposa, eu disse: a carteira se foi. Mas o que vale a carteira, se o maior dom de Deus é a vida? Então, mesmo diante de uma circunstância dessa, você tem como ver de uma outra perspectiva. Eu aprendi ali naquele dia uma coisa muito especial, que dependendo das circunstâncias que você está, você sabe dar o valor que verdadeiramente tem valor. Amém? O que você está vivendo hoje, você pode olhar por uma outra perspectiva e pode glorificar a Deus. Números, capítulo 14, versículo 35 e 37 nos diz: eu, o Senhor, falei assim, faria toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Olha só. A palavra de Deus diz que eles se levantaram contra Moisés e contra Arão. E Deus, quando ele fala, ele diz: se levantou contra mim. Porque ele diz assim: Moisés e Arão foram meus representantes enviados a vós. Quando vocês se levantaram contra eles, vocês se levantaram contra mim. Que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, olha só, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Aqueles homens murmuraram e eles receberam a punição de Deus. Eles foram destruídos por uma praga. Eles caíram prostrados porque eles não creram. Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Você crê, amém?
Josué e Caleb creram. Josué e Caleb viram a terra e disse: rapaz, a luta aqui parece ser difícil, mas Deus disse que eu creio. E quem crê verá a glória de Deus, amados. Josué e Caleb creram, e eles foram os únicos que entraram na terra prometida, porque quem crê verá a glória de Deus. Você está numa situação difícil, vê dentro de uma perspectiva que você pode glorificar e uma perspectiva de crente, de quem crê, porque quem crê verá a glória de Deus. E é perceptível que a congregação de quase 3 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de ver dois pareceres. Teve o parecer de Josué e Caleb, que disse: a terra é boa. A terra verdadeiramente é boa. Nós vamos ter que guerrear, que lutar, mas Deus disse que essa terra é nossa, então vamos, que a gente vai lutar na força do Senhor. Creram. Mas a mesma congregação, ela teve a oportunidade de ouvir um outro parecer. E o outro parecer é: não, aquela terra lá, aquilo ali é terra de gigantes, terra que consome os moradores. Se nós formos lutar contra aquele povo, eu sou um gafanhotozinho, nós somos gafanhotos para lutar contra aqueles gigantes. Nós estamos derrotados, nós vamos morrer. Essa terra não é nossa, não. Não creram. E esses começaram a dizer: mas antes tivéssemos nós morrido no Egito, ou então já tivéssemos morrido nesse deserto. E o que aconteceu? A congregação de quase 3 milhões de pessoas, né? Alguns estimam 2 milhões, eu prefiro estimar em cerca de 3 milhões. A congregação de quase 3 milhões de pessoas preferiram dar ouvidos a quem? Ao parecer dos 10 espias. Eles conseguiram fazer com que toda a congregação murmurassem juntamente com ele. Você já percebeu que é mais fácil a gente trazer as pessoas para criticar, para falar mal, para murmurar, do que a gente trazer as pessoas para agradecer, para falar bem, para glorificar? 2 não conseguiram mover aquela congregação para louvar, para agradecer, para glorificar, para crer. Mas 10 conseguiram fazer com que aquela congregação não cresça e com que aquela congregação murmurasse. E quem não crê não verá a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Pois você vai sair daqui crendo. Se o inimigo tem tentado roubar a sua fé nesta noite, você vai sair daqui crendo. Porque Deus te diz: se creres, verás a glória de Deus. E se você tinha murmurado alguma coisa, você vai pedir perdão a Deus, que Deus é amoroso para perdoar os nossos pecados. E você não vai cair no meio do caminho, você vai caminhar até o fim. Você não vai cair como aqueles 548 que ficaram no meio do caminho, não. Você vai até o fim. Porque essas figuras que temos aprendido aqui, nós não vamos cair nos mesmos erros dela. Amém? E quem caiu, quem de nós caímos nesses erros, nós pediremos perdão a Deus e sairemos aqui erguidos nessa noite para alcançar o fim que Deus tem para nós. Números capítulo 16 é o outro caso que fala da murmuração. Fala da rebelião de Coré. Coré chamou Datã, chamou Abirão e disse: está vendo Moisés e Arão? Todos nós somos santos. Deus está no meio de todos nós. Quer saber de uma coisa? O que ele tem que ele se elevou diante de nós? Por que tem que ser ele? Por que não podemos ser nós? E aí eles começaram a conversar com os principais, os líderes. Aí eles conseguiram arregimentar 250 líderes com eles. Eles disseram: Moisés tem se elevado contra nós
e ainda tem Arão com seu irmão aí no sacerdócio. Por que que não somos nós que podemos servir no sacerdócio? Por que que eles se elevam acima de nós nesse serviço? Aí Moisés diz: o que vocês estão querendo? Por que que vocês falam mal de Arão, se foi Deus quem o escolheu? Por quê? Se congregaram contra Moisés e contra Arão e disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, elevais sobre a congregação do Senhor? Moisés disse: tudo bem. Diz a palavra de Deus que era um homem mais manso, né, na face da terra. Esse homem mais manso da face da terra não entrou na terra prometida porque teve uma hora que ele bateu na rocha quando não era para bater, né? Imagine o irmão Ilquias, né? Deus tenha misericórdia de mim. E aí o que acontece? Ele era o homem mais manso da face da terra, ele chegou e disse o seguinte: Coré, tudo bem, junta Dotã, Abirão e os 250 homens que estão contigo. E prepara um incenso que nós vamos nos encontrar na porta da tenda da congregação. E vocês vão oferecer incenso ao Senhor e Arão também. E Deus vai mostrar. E eles foram para a frente da congregação com os incensos. Arão também. Ali estavam Moisés e Arão. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, te aparta que eu vou destruir todo mundo. Senhor, que não se faça uma coisa dessa, Pai. Pelo pecado de um, destruir toda a multidão. Não, Senhor, que não seja pelo pecado de um homem que toda a congregação venha a ser destruída. Aí Deus diz: pois então te aproxima da tenda de Coré, de Abiatã e de Dotã. De Abiabe e de Dotã. E aí se aproximou-se da tenda deles. Foram lá para a tenda, a porta da tenda da congregação, da tenda deles, da casa deles, da cabana deles. Aí Moisés disse: prestem atenção o que Moisés disse. Toda a congregação estava contra Moisés e contra Arão. Se eles morrerem de forma natural, como todo homem morre, eu não sou do Senhor. Eu não sou o escolhido de Deus. Eu mesmo me elevei. Eu mesmo me fiz líder de vós. Mas, se houver uma coisa nova, então vocês sabereis que eu não me fiz líder de vós, mas eu fui chamado por Deus. Porque eu não quis vir para cá, mas foi Deus que no meio do deserto foi me buscar para tirar vocês do meio do Egito. Moisés mal fechou a boca, diz a palavra de Deus, a terra se abriu e consumiu Coré, Dotã, Abiabe, a sua tenda, a sua congregação, a sua família e os seus funcionários, seus servos. E caíram vivos e nunca mais a congregação os viu. Porque eles murmuraram contra o Senhor. Porque eles não reconheceram Moisés e Arão no seu sacerdócio. Eles disseram: nós é quem temos que estar aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agradece a Deus o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não murmura, não. Não olha para o que Deus colocou na mão do irmão e começa a murmurar, não. Olha para o que Deus colocou na sua mão. Se Ele colocou na sua mão isso, é porque você pode dar conta disso. No dia que você puder dar conta de outra coisa, Ele vai dar outra coisa. Deus deu para Arão, porque Deus escolheu Arão e deu capacidade a Arão para aquele sacerdócio. Moisés disse: vocês da tribo de Levi, vocês já são agraciados por poderem servir no templo, e agora vocês querem tomar aquilo que Deus deu a Arão. Não murmure, agradece a Deus o que Deus tem te dado.
Não murmura, agradece a Deus o que Deus tem te dado. Agradece. Agradece ao Senhor os teus dons. Agradece ao Senhor o teu ministério. Agradece ao Senhor a tua casa. Agradece o teu lar. Agradece o teu veículo. Agradece o teu emprego. Não olha para o do outro. Olha para o que Deus colocou na tua mão. E dá glória a Deus. Agradece a Ele. Porque eles caíram porque olharam do outro. Eles caíram porque murmuraram contra o Senhor. Você não precisa murmurar contra o Senhor. Porque Deus tem te agraciado. Deus tem te abençoado. Deus tem colocado aquilo nas tuas mãos que cabe a você fazer. Glorifica a Ele por isso, agradece ao teu Deus por isso, e não murmureis para que o destruidor não venha e tome ainda aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Teve um cidadão que conta Jesus Cristo, que foi dado a um 10 talentos, a outro 5 talentos e ao outro 1 talento. E aquele que recebeu 1 talento murmurou. E o que recebeu 1 talento murmurou porque não recebeu 5 nem 10. Não conseguiu dar conta nem do talento que tinha recebido. Porque ao invés de agradecer, murmurou. E quando você murmura, você não trabalha com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você não tem gratidão com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E se você não tem gratidão, você não tem prazer com o que Deus colocou nas suas mãos, você não dá conta, você despreza. E foi o que aconteceu com ele. Aí quando veio o rei, disse: toma o talento dele e dá o que tem 10. Porque o que teve 10 e teve 5, soube agradecer e soube cuidar bem do que Deus colocou nas mãos dele. E aí o que me chama a atenção, mas nessa passagem, é como nós, seres humanos, somos uma raçazinha da criação difícil. Nós somos difíceis. Sim ou não? Eu sou difícil, não sei se você é. Mas eu peço a graça de Deus para que me ajude. Olha só o que aconteceu com aquele povo. O povo viu isso acontecer. No outro dia de manhã, o povo se levantou e voltou a murmurar. Você acredita nisso? Você vai ler esse capítulo em casa, quando chegar em casa, com calma, capítulo 16. E o povo começou a murmurar. O povo se levantou de novo contra Moisés e contra Arão. E disse: vocês mataram o povo de Deus. Vocês mataram os nossos príncipes, porque os outros 250 que estavam com os incensos também foram todos destruídos. Desceu o fogo do céu e os consumiu. E Deus disse para Moisés: Moisés, toma o incenso, o cobre que se derreteu, toma ele, derrete e faz umas lâminas para botar como utensílio na minha casa, porque vai ser memorial de quem foi que eu escolhi para servir no sacerdócio. Toma lá, para que eles nunca esqueçam. Mas no outro dia de manhã, o povo já estava murmurando de novo contra Moisés e contra Arão, acusando a eles de terem matado aqueles que tinham se levantado contra ele. Quando o povo murmurou contra Arão e contra Moisés, a nuvem do Senhor se manifestou, da glória de Deus, e Deus disse a Moisés e Arão: Moisés e Arão, afastem-se, que eu vou destruir essa congregação toda em um só momento. Moisés se prostrou em terra e disse para Arão: Arão, corre, acode, pega fogo do altar e sai no meio do povo de Deus, porque a praga já começou a ferir o povo. Olha só o coração de líder, coração de pastor é assim, né? A ovelha comete erro, mas ele continua acreditando. Correu Arão lá no altar, pegou fogo e correu no meio da congregação. E ele começou a fazer o incenso e a expiação pelo povo, no meio de vivos e mortos. E a praga se acabou e ele voltou novamente junto para Moisés. Mas naquele dia, diz a palavra de Deus, que mais de 17 mil caíram pela praga, porque murmuraram contra o Senhor. Eu e você não queremos cair. Eu e você não queremos ser prostrados no meio do deserto.
Eu e você queremos alcançar o nosso destino, que é a Jerusalém celestial. E nós não murmuraremos. Quando vier a vontade de murmurar, você vai segurar a sua boca e vai arrumar um lugar para você dar graças a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Versículo de número 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós já estamos nos últimos dias. Diga comigo, nós já estamos nos últimos dias. Quando Jesus veio à terra, ele findou um período e começou outro. E o período que Cristo começou foi o período dos últimos dias. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Ora, se quando Jesus esteve na terra, iniciou-se os últimos dias, que se dirá hoje, né? Que se dirá hoje. Então estas coisas, elas foram escritas para mim e para você. Não só para a igreja de Corinto. Como figuras, aviso para mim e para você. Porque nós tivemos um início, nós tivemos um começo. Mas Deus não quer apenas que a gente comece. Deus quer que a gente chegue ao alvo que Ele estabeleceu para nós. Deus não quer que você comece a jornada cristã, a jornada espiritual, e que você fique no meio do caminho. Deus não quer fazer do deserto um grande cemitério. Deus quer que eu e você, todos nós, cheguemos à terra prometida, a Jerusalém celestial. Então, são figuras para nós, para que não cobicemos as coisas más, para que não coloquemos nada no lugar de Deus, para que sejamos fiéis dentro dos nossos relacionamentos, para que não caiamos na depravação de ordem sexual que esse mundo tem vivido, para não tentarmos o Senhor e para não murmurarmos. São figuras, são avisos, são advertências para mim e para você. Nossos pecados, amados, se é que eu assim posso dizer, eles são mais graves do que os pecados do povo de Israel. Porque o povo de Israel viveu debaixo da lei. E eu e você vivemos debaixo da graça. Porque o povo de Israel tinha os escolhidos que tinham uma porção do Espírito Santo. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque o povo de Israel tinha que se submeter a uma lei. Eu e você nos submetemos a uma graça amorosa, maravilhosa graça, a graça de Jesus. Então, esses pecados que nós vimos, esses 5 pecados, eles acabam tendo uma gravidade muito maior no tempo da graça. Porque eles não provaram do que nós provamos. Por mais que eles viram a manifestação poderosa de Deus, eles não tinham, como eu e você temos, o Espírito Santo habitando em nós. Eles não tinham o domínio do pecado sendo anulado, como foi anulado agora, na época da graça. Então, ela é mais grave porque nós estamos nessa época de graça. E ela é mais grave porque eles já foram exemplo para nós. Eles já foram exemplos para nós. Eles erraram, eles caíram. E nós vimos eles errarem na frente. E se nós vimos eles errarem na frente, se nós erramos também, nós estamos falhando mais do que eles. Se eu estou conduzindo o meu carro, e uma pessoa na frente está conduzindo um carro, e de repente ela se depara com um buraco no meio da estrada.
e ela cai naquele buraco, e eu que venho atrás com a distância que deve ser seguida, eu vou ter tempo suficiente para não cair no mesmo buraco que o veículo da frente caiu. Sim ou não? E se eu cair, o meu erro é mais grave do que o dele. Porque ele caiu porque não teve um aviso. Eu vi ele caindo, eu tive um aviso. Eu consegui visualizar aquele buraco porque ele caiu. Talvez se eu estivesse na frente não visualizasse. Mas porque ele caiu, eu verifiquei. E eu posso me desviar e não cair no mesmo buraco. Então o erro mais grave é nosso, porque o povo de Israel já caiu nesses erros. E nós não podemos cair nesses mesmos erros, porque eles são figuras e avisos de advertência para nós. Versículo de número 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Amém? Estamos falando de uma igreja que se acha grande. Estamos falando de uma igreja que se sente maioral. Estamos falando de uma igreja que tem todos os dons espirituais. Estamos falando de uma igreja que até a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, ela questiona. E o apóstolo Paulo diz, vocês que julgam estar em pé, vocês cuidado para não cair. Porque esse povo estiver em pé, e eles caíram. Vocês que estão se vangloriando de serem maiores do que outros no conhecimento e na distribuição dos dons espirituais, vocês cuidado, porque esse povo aqui, eles viram que nenhum povo na face da terra viu, e eles caíram. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E eu tenho visto, amado, que Deus tem agraciado a Decidade de uma forma tão especial, tão grandiosa. E a minha oração a Deus é que Deus não deixe nós, a Decidade, nos orgulharmos do que Deus tem feito em nossas vidas. Se a gente vai se orgulhar de alguma coisa, é na cruz de Cristo. Porque ela é escândalo, mas para nós é nosso motivo de orgulho. Porque ela significa que a minha salvação não é minha, a minha salvação foi Deus quem conquistou para mim. Ela diz para mim que eu não sou nada, que eu não consigo nada, que a minha salvação foi Jesus que trouxe para mim. E aí acaba todo o orgulho. E aí eu estou em pé, não porque eu estou confiante na minha força. Aí eu estou em pé, não porque eu estou confiante, porque Deus me agraciou com a presença somente dos seus dons espirituais. Não, eu estou em pé, porque a graça de Deus me sustenta. Eu estou em pé, não pelas minhas inúmeras experiências que me façam me orgulhar daquelas experiências íntimas que eu tive com Deus. Não, eu estou em pé, porque as experiências íntimas com Deus me ensinaram a andar de joelho em humildade. Eu estou em pé, porque Deus me ensinou que eu só continuo de pé se a sua mão poderosa que me ergueu manter a mim de pé. E taracã, glorificado seja o teu santo nome. O Deus que te ergueu, aleluia, é o mesmo Deus que a sua destra está segurando você até hoje. Oh, Deus Santo, e você e eu que estamos de pé, que a gente não venha bater no peito, eu estou de pé. Não, que a gente diga, eu, pela graça de Deus, fui tirado do monturo e Deus me fez assentar com os príncipes. Oh, Deus Santo. Que eu e você, ao vermos um irmão, uma irmã que tropeça e cai, a gente não possa inchar-se e dizer, eu sabia. Porque da mesma forma como ele e ela caiu, se eu e você começarmos a nos vangloriar, o próximo a tombar seremos nós. Mas que ao invés de nós vibrarmos a queda de um irmão, as lágrimas rolem do nosso rosto
os nossos pés se avançam em direção a Ele, e as nossas mãos se estendam, e diga: vem meu irmão, vem minha irmã, que nós vamos chegar juntos aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Venha meu irmão, venha minha irmã, fica de pé, que a mesma mão que me segura vai te segurar também. Oh Deus Santo. Eles caíram ao rejeitar o maná. Eles caíram ao rejeitar a liderança de Moisés. Eles caíram ao desobedecerem a Deus. Eles caíram a viverem em imoralidade. Eles caíram ao trocarem Deus por um bezerro. Hebreus capítulo 3, versículo 12, versículo 13 nos diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se alguém chegar para você para advertir sobre alguma coisa, para aconselhar sobre alguma coisa, não endureça o seu coração. Veja que o seu irmão quer continuar te vendo de pé. O nosso orgulho, ele faz com que a gente se enche. E ao invés de a gente parar, avaliar aquilo que o irmão está dizendo, a gente cria uma proteção que na verdade é maléfica para nós mesmos. Porque nós nos protegemos de um conselho sábio amigo para a nossa saúde espiritual. E às vezes a gente quer procurar uma trava no olho do irmão que quer mostrar um cisto para a gente. Mas às vezes, até o irmão que está com a trava, ele pode dizer uma coisa que sirva para você. Amém? Você crê nisso? O profeta foi repreendido por um jumento. Por que você não pode ser repreendido por um irmão que está com a trava no olho? Ele tem que ser repreendido também, né? Mas pode ser que ele esteja vendo uma coisa mesmo que esteja errada em você, não só aquele cisto. Amém? Então esteja sensível a um irmão que olha, que chega para você e conversa com você querendo o seu bem. Não endureça o seu coração no tempo que se chama hoje, para que você não caia, não se prostre, como os nossos pais caíram e prostraram-se no deserto. Porque eu e você não vamos ficar no meio do caminho. Eu e você não vamos ficar no meio do caminho. Você que começou não vai parar, porque Deus não vai deixar você no meio do caminho. Você que chegou aqui, Senhor, será que eu vou continuar essa jornada? Teu Deus te diz, você vai continuar, porque eu te escolhi. Glória a Jesus. Você que nos acompanha no hospital, o Senhor também vai te fortalecer e vai te dar vitória. Não há razão para murmurar. Creia, permaneça em pé, não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Jesus. Não veio sobre vós tentação senão humana. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você já percebeu que tem hora que a gente diz assim, essas coisas só acontecem comigo? Não acredito que uma tribulação, uma prova dessa tenha acontecido com alguém. É só comigo, não pode um negócio desse. Mas a palavra de Deus nos diz, não virá tentação sobre vós, senão humana. O que quer dizer isso? Que outras pessoas também já provaram de tribulação similar à sua. Outras pessoas já provaram. E a boa notícia é, teve muitas delas que superaram.
E se muitas delas superaram, você também pode superar. Amém? Você olha e fica se perguntando, mas por que eu, Senhor? Pare de perguntar por que eu e vai se fortalecendo que Deus vai fazer você superar isso. Vai se fortalecendo, porque quanto mais você pergunta por que eu, mais você vai se debilitando, mais você vai se fragilizando, vai se fortalecendo no Senhor que você vai superar. Não vos deixará tentar acima do que podeis. A tribulação que você está passando, outras pessoas já passaram ou estão passando. 2, não vai vir tentação, provação nenhuma que você não possa vencer. Porque Deus coloca limites. Se a prova é de Deus, Deus coloca limites. E Ele não coloca além do que você pode. Você crê assim, amém? Você crê que Deus não vai lhe dar uma prova para você ser reprovado? Deus não dá prova para ser reprovado, amados. Eu tinha um professor na universidade que o maior prazer dele era dar uma prova para o pessoal ser reprovado, né? Ainda bem que Deus teve misericórdia de mim. Mas Deus não tem esse prazer, não. O prazer de Deus é ver seus filhos aprovados. Ele dá provas para você ser aprovado. E se a prova de Deus é para que eu e você sejamos aprovados, com certeza essa prova vai dar dentro da capacidade que Ele tem nos dado. Ele não vai nos dar prova além daquilo que nós podemos suportar. Então, quando Ele passa uma prova para você, Ele passa dentro do limite das suas forças. E ainda tem uma questão especial no pacote da prova de Deus, no pacote da provação. Deus é maravilhoso, né? Quando Ele traz a provação, no pacote da prova, vem um bônus. Para você não ficar tão triste, né? Provação faz parte da vida de crente, né? Você que é novo convertido já deve estar começando a perceber. Mas continua firme. Depois as provas aumentam. Só que depois você vai estar mais forte, né? Você não vai ser só um bebê, vai ser uma criança, um adolescente, um adulto. E vai vencer cada um em nome de Jesus. E qual é o bônus que vem junto com o pacotezinho de presente lá da aprovação, amado? O bônus, amados, é que antes com a tentação dará também o escape. A tentação, ela sempre vem com o pacotinho do escape. Amém? Você vai suportar, porque junto com a tentação tem um escape. Pode procurar, abra a embalagem direitinho que você vai achar. Abra a embalagem direitinho e vasculhe que o escape está junto com a tentação. O escape está junto com a provação. Você não precisa cair na tentação, porque há o escape de Deus para você. Não precisa. Você não pode dizer, eu caí porque eu não suportei. Não, você suporta porque Deus lhe deu força para suportar. Aguente mais um pouquinho, aguente mais um pouquinho. Olhe, procure que há um escape de Deus para você. Mas tem uma coisa muito especial nesse versículo, que eu saltei, que vocês não viram, né? Mas eu saltei. Mais fiel é Deus. Oh, aleluia. Diga comigo, mais fiel é Deus. Oh, Deus santo. Os irmãos da galeria, mais fiel é Deus. Aleluia, Jesus. A fidelidade de Deus, ela garante que você jamais será tentado além das suas forças. Deus é fiel. A fidelidade de Deus garante
que você jamais será tentado sem ter um escape. Sempre vai ter um escape, porque Deus quer a sua aprovação. Deus quer você aprovado. Deus quer eu aprovado. Deus quer eu e você de pé. E nós vamos permanecer de pé. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, Deus Santo. Você lembra no dia que você nasceu de novo? Você lembra no dia que você teve a experiência pessoal com Deus? Você lembra o dia que Deus tirou sobre si o peso do pecado e lançou fora? Você lembra que foi a graça de Deus que abraçou você? Oh, Deus! A graça de Deus te abraçou. E a graça de Deus te ergueu. Pois deixa eu dizer uma coisa para você. A sua confiança não vai estar no seu tempo de fé. A sua confiança não vai estar nas manifestações de Deus para você. A sua confiança não vai estar em você cantar bem. A sua confiança não vai em você orar bem. A sua confiança não vai estar em você pregar e ensinar bem. Não! A sua confiança não vai estar em nós termos ouvido Deus falar ao nosso coração pessoalmente, a sua voz audivelmente, não. A sua confiança e a minha confiança não vai estar em nós entrarmos no nosso quarto de oração e vermos a fumaça de Deus, a nuvem de glória enchendo o lugar, na comunhão com Deus, não. A minha e a sua confiança está na fidelidade de Deus, que nos segurará, que nos manterá de pé, que não nos deixará cair e que nos ajudará a não cedermos à tentação, mas sempre nos dará o escape, a força e o poder para vencer as provações desta vida, em o nome do Senhor Jesus. Te agradecer por todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter
convite especial para você que está nos visitando essa noite. Esse povo todo que você vê, alegre, cantando, esse povo todo, eles estiveram caídos. Eles estiveram caídos espiritualmente, eles estiveram caídos emocionalmente. Mas Deus ergueu a cada um de nós. E Deus hoje também quer levantar você para um relacionamento diferente contigo. Deus quer perdoar os seus pecados e quer dar uma nova vida a você. Deus quer fazer você filho e filha de Deus. Se você reconhece como um pecador, como uma pecadora, que precisa de Deus, assim como todos nós reconhecemos, e precisa do perdão de Deus, eu quero convidar você a, numa atitude de fé, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que morreu por nós e ressuscitou, o Filho de Deus. Que diz a palavra de Deus: se com tua boca confessares, você recebe a vida eterna, você é salvo. Há nessa noite alguém entre nós que quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se há, dá um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você essa noite. Erga a sua mão em sinal de fé, que eu quero fazer uma oração por você essa noite. Glória a Deus. Quero convidar vocês a vir até aqui à frente, por favor. Aleluia, Jesus. Salva de palmas para Jesus, amados. Que a festa nos céus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ana Paula, você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Glória a Deus. Jorge, você confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. Aleluia. André, você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Há mais alguém essa noite que deseja seguir a